paz de Deus com todos. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. E aí, como é que está a sua esperança? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus sonhos? Como que estão todos os seus planos perante Deus? Perante a presença de Deus e perante a presença de si mesmo, de si mesmo. Hoje, nós vamos falar a respeito de um vale, de um deserto, onde um profeta foi levado e ali foi perguntado para ele se poderiam viver aqueles ossos. Mas antes, fique aqui, já curta, comenta, compartilha, se inscreve, segue, comenta, compartilha com seus grupos e vamos aprender cada dia mais, A nos consolar e termos forças de seguir em frente. De repente, veio uma visão ao profeta Ezequiel, quando ele estava perto do rio, do rio Quebar que fala. E ele viu naquela visão um vale cheio de ossos secos. Está escrito em 37 de Ezequiel. Esse povo, o povo estava todos na Babilônia, lá junto com os caldeus. E Ezequiel também foi levado cativo naquela época. Quando ele foi levado cativo, ele ainda era uma criança, porque quando Jeremias profetizava em Jerusalém, Ezequiel, ele era criança ainda, E quando ele foi levado para lá junto, para a Babilônia, aí Deus se manifestou a ele, porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Bom, mas enfim, De repente ele teve aquela visão e o vale estava cheio de ossos secos. E na palavra está escrito que Deus fez com que Ezequiel passasse, no meio daquele vale que estava cheio de ossos. E eram muito numerosos sobre a face da terra e estavam sequíssimos, ou seja, estavam esturricados, sem vida, sem nada, imagina. E aí Deus falou para ele, poderão, por acaso, poderão, está aqui, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus fez uma pergunta para ele, poderá viver esses ossos? Estavam sequíssimos. Mas ele não respondeu assim, pode ou não pode? Ele falou, Senhor, tu sabes, Aí Deus falou para ele, então, me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então ele profetizou como se deu ordem. Houve um ruído, um barulho, e um reboliço no meio daqueles ossos. E cada osso se achegou ao seu osso. E olhei e vi que cresciam nervos, sobre eles, a carne, estava crescendo a pele sobre eles por cima, mas ainda não havia espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam.
e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé em grande exército, em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis, aleluia, que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e viverei, e porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz, diz o Senhor. Amém. Forte essa palavra, né? Uma palavra forte, uma palavra de fé, uma palavra de transformação, uma palavra de reboliço, uma palavra de restauração, uma palavra de esperança. Porque aquele povo estava sem esperança, cativo na terra dos caldeus. Muitos, mais de 70 anos de cativeiro, muitos nasceram lá, muitos já não criam mais em Deus, e os outros, os que criam, perderam as suas esperanças, perderam totalmente a alegria. Por isso que muitas das vezes eles cantavam o cântico de Sião, por saudade da terra, por saudade daquele tempo que eles tinham toda aquela liberdade, que eles estavam entre eles, que eles estavam na terra deles, não numa terra estranha, cativo, e envolvidos ali naquela idolatria, naquele lugar, sendo de alguma maneira mandados por um rei, sem piedade, Nabucodonosor. E Ezequiel ali, Deus ungiu ele para ele falar também e anunciar que o povo ia voltar do cativeiro, E mesmo que eles tinham rostos duros, firmes, mesmo que eles não acreditassem, Deus falou para ele, ainda que você habite em meio a sarças e espinheiros e escorpiões, o que eu te mandar você falar, você fala, tá? Por quê? Porque quando Deus manda alguém falar alguma coisa, não é para agradar esse ou para agradar aquele, não. Deus faz do jeito que Ele quer, não é do jeito que nós queremos. E Ezequiel, ali olhando aqueles ossos, pense bem, aquela visão transformadora, de ver aqueles ossos secos, de repente fazer esse reboliço, cada osso se juntar ao seu osso. Imagina um reboliço que não foi, porque os ossos estavam todos sequíssimos, todos separados, para formar aquele corpo que era antes. E foi se colocando nervo, tendões, veias, até que se juntou um grande exército e que precisava profetizar para o Espírito entrar dentro daqueles corpos para que eles pudessem viver. E foi profetizado para os 4 cantos da terra, para que os Espíritos de Deus viessem e colocasse, soprasse vida sobre aqueles corpos. E assim aquela casa, a casa de Israel, aquele povo todo estremecido, fragilizado, e na verdade dando tudo por perdido, sem esperança nenhuma, Quantos anos ali cativo, e que esperança que a pessoa vai ter? Que esperança que muitas das vezes a gente tem em alguma coisa que a gente olha assim e vê e parece que está tão longe, não vai se cumprir, já passou muito tempo, isso já está até morto, isso não acontece mais, isso não tem mais jeito. Mas
Deus provou ali que tem jeito, que quando Deus quer, Ele muda as estações, os dias, Ele muda tudo. Ele faz com que o que está seco, está na cinza, Ele retorne do pó da cinza. Ele viva, Ele cresça, Ele apareça. Aleluia. Por isso que nós não podemos perder a nossa esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está na palavra do Senhor. Ela é a guia do fiel. Quando o Senhor fala assim que Ele vai fazer, Ele vai fazer. A gente não pode duvidar da palavra de Deus. Quando Deus perguntou para Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ele disse, Senhor, Tu o sabes. Ele não falou assim, não, isso aí já está seco, isso aí está esturricado. Imagina que o Senhor vai fazer viver esses ossos para quê? Ele não contendeu, ele não perguntou nada para Deus. Deus é que perguntou para ele e ele que falou. Tu sabes, né? Então tem muita coisa que às vezes não acontece rápido na vida da gente, porque a gente fica questionando com Deus. Ai, por que isso? Por que aquilo? Por que o Senhor não aparece logo? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor deixou acontecer aquilo? Não. Faz igual a Ezequiel. Tu sabes, Senhor. Então profetiza para esses ossos, para que eles vivam. E foi se formando tudo. E depois veio do 4 cantos, né? Os ventos do Espírito Santo de Deus vai entrar dentro daqueles corpos, o Espírito de vida, né? O Espírito de vida veio dos 4 cantos da terra para entrar naqueles corpos, para que eles vivessem. E quantas das vezes nós mesmos podemos abrir a nossa boca e profetizar para que aquilo que é impossível na nossa vida aconteça? Porque se você profetizar benção na sua vida, ela vai acontecer. Ela vai. Quando Deus começou a formar o mundo, quando Deus foi formar o mundo, ele disse, haja luz e houve luz. Haja porção seca e porção molhada, né? Haja. E é no haja do agir de Deus que Ele muda a nossa história, que Ele muda a nossa vida, que Ele dá aquilo que a gente acha já que não tem mais esperança, que não tem mais solução. Mas a nossa solução está em Cristo, porque Ele sim é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa porção. Jesus Cristo é o nosso guia. Jesus Cristo é a nossa vida material e espiritual. Jesus Cristo é poderoso para endireitar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas, endireitar o caminho que está torto, aleluia, e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele é aquele que transforma a água em vinho e transformou todos esses corpos, ossos secos, transformou em corpos vivos, deu o Espírito enfim, aleluia. Estou sentindo Deus. Deus fez a obra por completa. Deus não faz nada pela metade, aleluia. Deus não faz nada pela metade. Ele fez com que os ossos se formassem, cada osso ao seu osso, cresceu toda a carne, os tendão, a pele, e depois deu o Espírito de vida. Então Deus não faz nada pela metade. Deus, Ele é aquele que Ele começa, Ele termina, tudo tem um começo, meio e fim. E o fim dessa prova foi melhor do que o começo, porque o começo estava cheio de ossos secos e o fim estavam todos os homens prontos, um exército pronto, com um espírito de vida. Então, que o sopro do espírito de vida de Jesus Cristo entre dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da última divisão da sua alma, para que você creia que Deus pode transformar a sua vida, a sua necessidade, aquilo que você não tem mais esperança, aquilo que você já deu tudo por perdido na sua vida. O Senhor fala assim, que Ele restaura
Ele é o que restaura aquilo que está derribado, aquilo que está destruído, aquilo que está morto, Ele faz viver. Então creia e não duvide que o sopro do Senhor, o sopro de vida, vai vir dos 4 cantos dessa terra, aleluia, e vai entrar na sua vida e vai fazer a transformação necessária para que você glorifique o nome de Deus e todos em redor possam saber que Deus está na sua vida. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima.